Olá, pessoas, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Jonatas. E aqui é o Lucas. E esse é o Pode Confiar. E aí, Lucas, como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tô bem, cara. Como é que foi sua semana? Semana tá abençoada, graças a Deus, né? Dificuldades fazem parte. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Me diga aí, meu amigo, qual é o tema dessa semana? O tema dessa semana é: quem é o meu próximo? E quem é meu próximo? Tá. Aquele que fica perto de mim? Pois é, né? Tá próximo a mim? Como é que é isso? O que será que a palavra diz? O que será que a palavra diz? Hoje a gente começa com uma leitura da palavra. Vamos iniciar com Lucas 10, a partir do versículo 25, que fala assim: Eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. E lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele e, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois, colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: Qual desses 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Então, Lucas, essa história é muito interessante. A gente pode ver uma pessoa que foi assaltada, foi deixada de lado e passaram algumas pessoas ao lado dessa pessoa. E cada pessoa teve uma atitude. A gente pode ver que o primeiro que passou por ele foi o sacerdote. Então, quem era o sacerdote naquela época? Era um cara muito importante. Esse sacerdote, tecnicamente, o cara que tinha mais intimidade com Deus daquela época. E justamente por isso ele não se aproxima do homem, né? Porque por ser um sacerdote ele devia estar puro. Então ele não poderia tocar em sangue, muito menos uma pessoa morta. Então, como a parábola descreve que o homem estava semi-morto, ele não ia arriscar. Vai que tá morto mesmo. Então, vou passar de largo para não correr o risco de ficar impuro e não exercer o ofício dele. O próximo que entrou foi o levita, e o levita também tinha acesso ao templo. Eram eles que ficavam encarregados de cuidar do templo. É uma tribo que foi separada exclusivamente para ficar cuidando das coisas do templo. Eles que armavam as barracas, carregavam a arca da aliança. Só quem era da tribo de Levi que podia ser sacerdote. Então eles que faziam toda essa parte religiosa e ritualística. É interessante porque, olhando por esse ângulo, Jesus ele não está só mostrando a bondade que devemos ter por outras pessoas, mas a gratidão que devemos ter por quem nos ajuda. Devemos ser atentos a quem está precisando. O último que passou por ele foi o samaritano. E quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram um povo que era uma mistura de judeus com outros povos. Eles acreditam no Pentateuco da Bíblia. Eles são de uma religião abraânica, né, que é samaritano. Só que eles estão situados numa cidade de Samaria. E eles não acreditam na importância histórica de Jerusalém. Ou seja, eles não tinham acesso ao templo. Eles não iam ao templo. No final, a única pessoa que ajudou o cara era alguém que não tinha acesso ao templo. E aí chega a pergunta mais importante: quem foi o próximo do cara que foi roubado? Isso é importante entender. Jesus está perguntando quem foi o próximo de quem foi roubado. Ele não está perguntando quem é o próximo do samaritano. Ele está perguntando quem é o próximo do cara que estava lá semi-morto. E é aí que a gente consegue entender realmente quem é o nosso próximo. A pergunta no início da parábola que o intérprete da lei faz
é o que farei para herdar a vida eterna. Aí, então Jesus pergunta o que ele sabe, ele responde sobre a lei, Jesus até diz está correto. E depois ele pergunta quem é o meu próximo. E talvez essa é a nossa pergunta, né? Várias vezes. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Eu mesmo cresci numa cultura que meu próximo era uma pessoa que eu deveria ajudar. Uma pessoa que tava próxima de mim. É isso. Então eu sempre me vi como o bom samaritano. O certo é nos vermos como um bom samaritano, para sermos o próximo de alguém. Mas é isso que devemos entender. Eu não estou dizendo que a gente não deve ajudar as outras pessoas. Eu estou dizendo que o nosso próximo é quem nos ajuda. E nós devemos ser gratos por quem nos ajuda. E é isso que Jesus estava dizendo. Ele perguntou para o mestre da lei quem era o próximo do homem que foi assaltado. Isso. Devemos ser gratos por quem nos ajuda. Devemos amar como nos amamos aquele que nos ajuda. Isso é gratidão. E Lucas, quem é o nosso maior próximo? Nosso maior próximo é Jesus. É Jesus. Sem Jesus, nós somos a pessoa que está morta, né? Efésios 2 diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, então Ele nos deu vida. Então, nós estávamos como o homem no caminho. E aí veio o bom samaritano, o nosso próximo, o nosso maior próximo, que é Jesus. Em João 13, versículo 34, ele diz: Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Então, Jesus, ele também, além de deixar claro que foi ele que nos juntou e cuidou da gente, ele também nos dá esse mandamento dizendo que nós devemos amar os outros assim como ele nos amou. É bem aí que a gente tem que prestar atenção, porque antigamente, primeiro a lei falava que eu devia amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. Ou seja, antes eu só devia ser grato a quem me ajudasse. Agora Jesus chegou e falou assim: agora você também tem que amar os outros como eu vos amei. Jesus está dizendo, não seja apenas grato por quem te ajuda, ajude outros. Ele está complementando isso. Eu não devo ser apenas grato, eu também devo ver a necessidade e atender a necessidade. Até porque o judeu e o samaritano, eles não se dão, né? Então o samaritano, ele não tinha obrigação nenhuma de ajudar um cara que não gostava dele. Ele não tinha obrigação nenhuma de ajudar uma pessoa que ele nem conhecia. Isso. Mas ele teve uma atitude boa. E daí Jesus tira e demonstra, olha, primeiramente, o próximo daquele que foi ajudado foi o samaritano. E mais lá na frente Jesus fala, ame aos outros como eu vos amei. E como é que Jesus nos amou? Entregando a si mesmo. É um amor incondicional, um amor ágape, um amor perfeito. Sem esperar algo em troca. João 3,16, você conhece. Primeiro versículo de muitas pessoas, né, que aprenderam. E diz, porque Deus amou o mundo, entregou seu filho. Porque Deus amou o mundo, entregou seu filho. Então o que o mundo fez para Deus, para que ele desse seu filho? Nada. Nada. Pelo contrário, o mundo fez só coisa ruim. Mas é isso que é interessante, a gente compreender. Primeiro a gente tem que entender quem é o nosso próximo. O nosso próximo não é quem tá lá precisando de nós. O nosso próximo é quem nos ajuda. Entretanto, temos também a missão de ser o próximo de alguém. Isso. Quando eu ajo com misericórdia, eu me torno próximo de alguém. Então você tem a oportunidade de ser amado por alguém. Como é que você vai ser amado por alguém? Quando você se torna o próximo de alguém. Seja uma pessoa boa, seja uma pessoa generosa, seja uma pessoa misericordiosa. Esse é o nosso maior desafio. Fomos chamados para isso. Fomos chamados para isso. Muito obrigado por ouvir esse podcast. Até a próxima semana. Hoje o programa foi bem rapidinho, justamente porque queremos que vocês consigam assimilar bem esse conteúdo. É um conteúdo muito importante. Eu quero agradecer a todos que estão ouvindo o nosso podcast, agradecer as pessoas que têm colaborado para a manutenção desse projeto. Quero mandar um abraço para todos os ouvintes de todos os locais que têm entrado em contato conosco. Nós estamos muito gratos. É isso, e até a próxima semana. Deus te abençoe.